Hallo, hallo, meine Lieben! Guten Donnerstag! Hoje é quinta-feira e tá quase acabando a semana, mas ainda tem muita aula de alemão pela frente. E hoje eu vou responder uma pergunta que é uma pergunta de vocabulário feita pela Mônica. Ela me perguntou a diferença entre kriegen e bekommen, que são dois verbos em alemão que significam receber. E aí, como eu não sou de brincadeira, além de falar sobre esses dois verbos, eu também vou falar sobre o verbo erhalten, que também significa receber. Então hoje a gente vai falar sobre três verbos: kriegen, bekommen e erhalten. Todos eles significando receber. Bora, vamos lá? Bom, olha só, o erhalten é o mais formal de todos, tá? O erhalten significa receber. Ele, entre erhalten, bekommen e kriegen, o erhalten é o mais formal, é o que a gente vai usar em situações mais formais, conversando com pessoas com que a gente tem menos intimidade, digamos assim. Menos linguagem da rua é o erhalten. Mas uma coisa importante em relação a ele é que ele é normalmente ligado a objetos. Então, se você recebeu uma carta, se você recebeu o seu salário, por exemplo, né? Ok, salário não é objeto, mas são coisas físicas, né? São objetos que existem. Por exemplo, você recebeu um pacote do correio, se você recebeu o que mais? Um presente. O erratem pode ser usado nesse sentido. Ué, Lud, mas e os outros? Como é que fica? Eu vou te explicar que vai ficar mais claro. O bekommen e o kriegen, eles são praticamente sinônimos. Esses dois verbos, eles podem ser usados, eles podem ser intercambiáveis, né? Você pode usar um ou outro, tá? Não faz diferença. Só que é o seguinte, eu diria que o bekommen, ele é mais neutro. Ele nem é, digamos assim, o super mais formal, nem é uma linguagem da rua, digamos assim, né? Que você vai falar só com seus amigos. Já o kriegen, ele é o mais informal de todo, de todos. Ele realmente vai ser numa situação mais informal, né? Se você estiver falando, sei lá, com o seu chefe, com alguma coisa, com alguém que você não tem muita intimidade, aí é melhor você usar o bekommen. Basicamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o bekommen, ele é o neutro e ele serve para praticamente tudo. Então, se você tem que escolher um, fala assim, eu vou aprender só o verbo. Aprende o bekommen, tá? Se você quiser aprender um verbo mais informal, para falar com seus amigos na rua e tal, aí você também pode aprender o kriegen. E se você quiser um verbo mais formal, mais bonitinho, você aprende o erhalten. Mas, entendeu? Então a gente tem uma uma graduação de formalidade. Erhalten é o mais formal, bekommen é o mais neutro e kriegen é o mais informal. Entretanto, eu posso dizer que bekommen e kriegen são sinônimos praticamente perfeitos, né? Eles podem ser intercambiáveis em qualquer frase. O erhalten não, porque o erhalten vai se limitar a objetos que existem, coisas físicas, coisas que existem. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? Se você fosse usar a palavra Geschenk, ein Geschenk, um presente, você poderia usar as três. Eu poderia dizer Ich erhalte ein Geschenk, eu recebo um presente. Você pode dizer Ich bekomme ein Geschenk, eu recebo um presente. Ich kriege ein Geschenk, eu recebo um presente. Mesma coisa. Se fosse uma encomenda do correio, mesma coisa. Wann erhältst du das Paket von der Post? Wann bekommst du das Paket von der Post? Wann kriegst du das Paket von der Post? São exatamente a mesma coisa. Eu não sei se você reparou, mas o erhalten é um verbo irregular. Então, se você não sabe conjugar ele no presente, porque ele ganha umlaut e tal, umlaut, né, o treminho aí, não se esqueça de ir no dicionário e dar uma olhada. O dicionário Léo, ele tem a tabela das conjugações dos verbos para você aprender. Aqui não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Então, tanto para um presente quanto para um pacote, vai ser, os três vão ser possíveis. O que mais? Vai ser possível também quando eu estiver falando do meu salário, né? Ich erhalte meinen Lohn immer am ersten Tag des Monats, né? Eu recebo o meu salário sempre no primeiro dia do mês. Ich erhalte meinen Lohn immer am ersten Tag des Monats, né? Lohn é salário, immer é sempre am ersten Tag, no primeiro dia des Monats do mês. Então, eu recebo meu salário no primeiro dia do mês. Pode ser também bekommen ou kriege, pode. Ich bekomme meinen Lohn immer am ersten Tag des Monats. Ou poderia ser, ich kriege meinen Lohn immer am ersten Tag des Monats. Tudo certo, tudo tranquilo. Tá, mas e aí, Lud, quando é que eu não posso usar o erhalten? Bom, você não vai poder usar o erhalten quando a gente não estiver falando de uma coisa
física, né? De uma coisa, de um objeto, por exemplo, né? Por exemplo, em alemão eu posso, quando eu falo que eu me deu medo, né? Nossa, a situação me deu medo ou me dá medo. O que eu digo? Eu digo, eu recebo medo. É uma expressão bem alemã. Eu digo, ich bekomme Angst. Ich bekomme Angst. Significa eu recebo medo, mas é me dá medo, né? Nessa situação me dá medo. Nessa situação eu tenho medo. Então eu posso dizer, in dieser Situation bekomme ich Angst. E ele é intercambiável com kriegen. In dieser Situation kriege ich Angst. Sem problemas. A gente fala também para dores, né? Por exemplo, se eu falar assim, toda vez que eu jogo futebol, eu fico com dor de cabeça. Eu fico com dor de cabeça, né? Então eu posso dizer tanto ich bekomme Kopfschmerzen, né? Eu recebo a dor de cabeça vem em mim. Ich bekomme Kopfschmerzen. Ou ich kriege Kopfschmerzen, mesma coisa, tá vendo? Mas aqui erhalten é um verbo que não cabe, tem que ser bekommen ou kriegen. Que mais? A gente fala também que a mulher recebe uma criança, no sentido de ela tem uma criança, né? Ela pare uma criança, nesse sentido, né? Ah, ela virou mãe, ela pariu uma criança, ela recebeu uma criança. Eu digo isso em alemão. E aí vira, die Frau bekommt ein Kind. Ou die Frau kriegt ein Kind. De novo, sempre dependendo da formalidade ou informalidade. O bekommen é mais neutro, o kriegen é mais linguagem aí da rua. O que mais que eu posso receber? Eu posso receber um problema, né? Isso vai me criar um problema. Eu tive um problema criado, me surgiu um problema. Em alemão eu falo, du bekommst immer Probleme. Du bekommst immer Probleme. Significa você recebe sempre problemas, ao pé da letra. Mas significa você sempre está criando problema. Na sua vida tem um monte de problema. Você está sempre recebendo problemas, nesse sentido. Du bekommst immer Probleme. E é intercambiável com du kriegst immer Probleme. Mesma coisa. Entendeu a diferença? A diferença entre kriegen, bekommen e erhalten, primeiro tem a ver com a formalidade, segundo tem a ver com o erhalten. Nesses sentidos aqui de baixo, né, nesses últimos exemplos que eu te dei, esses em que eu tenho Angst, Kopfschmerzen, etc., nesse caso o erhalten não pode ser usado. Basicamente é isso que você tem que saber. Sabendo isso, você consegue usar esses três verbos tranquilamente. Uma coisa importante também de dizer, né, é que o bekommen confunde muito para quem fala inglês com become, que em alemão, em inglês, desculpa, significa tornar-se. Não tem nada a ver com o bekommen do alemão, tá? Então, se você fala inglês, esquece que o bekommen parece become. Esquece. O bekommen em alemão significa simplesmente receber. Espero que tenha ficado claro aí, espero que a Mônica tenha ficado satisfeita com a aula que eu fiz para ela. Acredito que sim. Não se esqueça que se você tiver algum pedido para o Grupo Elite de aula, é só me escrever que eu vou fazendo as aulas aqui para vocês, ok? Das ist alles für heute. Tschüss!